Mas eu queria só colocar um ponto aqui que eu acho que é importante destacar, que é do ponto de vista histórico. Durante o primeiro século, que é o século em que Jesus viveu entre nós, a Palestina era o foco das rebeliões contra o Império Romano. Vão acontecer 7 revoltas contra o Império Romano no século que Jesus viveu, todas elas vindo da Galileia, lá do norte. E havia uma cidade na Galileia que era muito importante, era a capital daquela região, chamada Séforis. Era uma cidade extremamente rica, muito interessante, com muitas construções gregas, inclusive. Tinha muito apelo grego lá. E há uma rebelião que sai de Séforis, e Herodes manda destruir Séforis. Ela é toda destruída. Quando o filho de Herodes, chamado Herodes Antipas, assume o controle e ele fica tomando conta da Galileia, ele decide reconstruir Séforis. Isso está na história. Ele, então, investe como se fosse a grande obra icônica do seu governo, a reconstrução de Séforis. Séforis é muito perto de Nazaré. Se ele era carpinteiro, na verdade não é bem um carpinteiro, se ele era um construtor, porque a palavra em grego tector não é marceneiro, carpinteiro, não é quem mexe com madeira, mas é todo tipo de construção que vai a pedra, tijolo, cimento, tudo, madeira, construtor. Se ele era realmente um tector, é razoável que ele, pela proximidade da sua cidade, tenha, se ficou em Nazaré, trabalhou em Séforis. Não precisava ter saído para sustentar a família, porque em Séforis ele teve trabalho suficiente por muitos anos para fazer a manutenção do seu grupo familiar. Então, alguns estudiosos defendem a hipótese de que, como Séforis empregou muitos homens daquela redondeza toda na sua reconstrução, que ele tenha sido um dos integrantes, mas não há evidência de que ele saiu. Vocês vão encontrar na Caxemira um túmulo atribuído a Jesus, não é dele, é de um muçulmano da Idade Média que passou por lá, tinha um nome parecido. Aí os caras, para atrair turista, botaram, é templo de Jesus, não é? O nome dele é um pouquinho parecido com o de Jesus, mas nem é muito. Não vou lembrar agora o nome dele, é Yeshua não sei o quê. E aí os caras trouxeram esse túmulo para chamar turista, mas isso é lá na Caxemira, né, que é lá perto da Índia. Mas nós não temos nenhuma evidência nesse sentido. São hipóteses que alguns grupos místicos levantam, mas que, na verdade, se ele era o governador planetário, ele prescindia de alguém para ensinar alguma coisa.